Bom dia, família. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Bom dia a todos que me assistem através desse vídeo. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus familiares, sobre a tua família. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, que te conduza através da sua palavra, te conduza, que você possa receber o Espírito da graça, Espírito revelador, o Espírito possa encher o teu coração. Que nesta manhã você possa ser ricamente abençoado. Amém? Nós estamos no mês da família, dia 15 agora que passou, nós comemoramos o Dia Internacional da Família. Tenho certeza que você orou, tenho certeza que você intercedeu, que você buscou pela sua família, pela sua casa. E se você percebeu, né, foi um dia onde nós tivemos a confraternização, o compartilhamento entre as famílias. Você teve a oportunidade de trocar mensagens, de declarar uma palavra, encaminhar um desejo bom, um fluido bom do seu coração, né? Então, dado esse grande momento que estamos vivendo de família, estamos reunidos em família, isolados socialmente, né, guardados, retirados, estamos em retiro dentro de casa. Nós estamos vivendo momentos bons, momentos agradáveis, onde temos o privilégio de ver o que Deus e perceber o que Deus tem feito e que quer fazer nas nossas vidas. Né? Que você fique com essa mensagem no seu coração. A família que Deus preparou para este mundo, para abençoar este mundo, foi a tua família. A família que Deus separou para abençoar este momento na terra foi a tua família. E que a partir da tua família, a partir de você, a partir daquilo que Deus está construindo no teu coração, você possa abençoar muitas outras famílias, ou abençoar muitas outras vidas, abençoar muitas outras pessoas. O título dessa mensagem de hoje é Eu e Minha Família. Eu e minha família. Todos nós temos uma história familiar, uma história que vem de geração a geração. Nós temos uma história de antepassados, nós temos uma história que estamos construindo para o nosso futuro. Né? Todos nós, se eu perguntar, e como vai a sua família? Fale-me um pouco da sua família. Você vai começar a contar a sua história lá da sua família, lá dos seus antepassados. Talvez você comece a falar do seu tataravô. No meu tataravô era isso, era aquilo. Você pensa lá na sua bisavó, no seu bisavô, que você talvez tenha conhecido ou não, mas você conhece um pouco do relato da história e saiba que a partir deles foi gerada a sua história. A partir desses antepassados, dessas famílias que existiram, foi plantado vida para você, para que você estivesse aqui hoje. De alguma forma, você foi influenciado lá atrás. De alguma forma, você foi gerado no coração de Deus através de um projeto lá atrás. Você tem aqueles familiares, aqueles relatos familiares que você nunca esquece. Você tem aquela vivência que você teve, talvez no colo do vovô, da vovó, no presente do titio, da titia, da dinda, do dindo. Você tem algum momento na sua vida que marcou a sua vida, que gerou em seu coração alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, né? Mas que veio refletir nos dias de hoje. Se foi boa, que você multiplique essa coisa boa. Se foi coisas agradáveis, que te trouxeram construções positivas, que você produza, que você replique essas coisas positivas. Mas se foram coisas ruins, você simplesmente descarte e rejeite, porque você está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você pode deixar as coisas velhas para trás. As construções ruins na sua vida, que vieram dos seus antepassados, elas podem ficar na cruz, porque Deus, em Jesus, construiu um novo histórico de vida para você e para a sua família. A família que você está construindo agora, a família que você está construindo a partir de agora, está em Cristo Jesus. Aquilo que você tem de positivo dos seus antepassados, as boas maneiras, os bons princípios, o caráter, a honestidade, as coisas favoráveis que te levam para cima
valorize ainda mais. Valorize e coloque para frente bons ensinamentos que você teve. Apresente isso para que a sua geração futura, aqueles que vocês estão semeando hoje, aqueles que vocês vão semear para uma vida futura. Se você não tem um casamento, se você mora sozinho, se você mora sozinha, não tem problema. O que você semeia hoje na vida de um amigo, na vida de um parente, na vida de alguém que é próximo de você, vai trazer um efeito positivo no futuro. Tenha certeza disso. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, eu estava saindo da salinha da escola dominical, na frente de várias pessoas, a minha avó me chamou. Minha avó, ela foi a percussora, foi minha avó que me levou para a igreja de início, minha avó que me levava para a igreja, para a escola dominical, e minha avó me pegou na frente daquelas muitas pessoas, me fez uma surpresa, me fez um elogio muito grande na frente daquelas pessoas. E minha avó comprou uma lembrancinha, um brochezinho. Eu não tenho certeza se era um navio, se era uma âncora, alguma coisa de navegação, mas eu acho que era um timoneiro, alguma coisa de navio, relacionado ao navio. E tinha alguma coisa escrita ali, uma mensagem evangélica, algum versículo. E ela me deu aquilo de presente. Ela falou: você participou do concurso, né, que teve aquelas coisinhas que se faz com as crianças, aquele que lê mais versículos da Bíblia, aquele que fizer a melhor oração, que tiver um maior número de orações, aquelas coisas que você faz incentivando a criança, o aprendizado da criança. Então ela me condecorou na frente de todo mundo, ela me prestigiou na frente de todo mundo, dizendo que eu tinha sido o primeiro lugar, que eu tinha sido favorecido com aquele presente, porque eu fui o melhor na oração. Eu fui o melhor, eu me destaquei na oração. Aquilo foi muito importante para mim. E hoje eu, revendo essa mensagem para trazer para vocês, vendo essa mensagem, eu lembrei desse fato. Alguma coisa que lá na minha infância, lá na minha formação, marcou a minha história. Ainda que eu não tivesse isso à memória ao longo dos anos, de alguma forma o Espírito Santo de Deus foi trabalhando isso no meu coração, para que eu fosse uma grande pessoa, para que eu tivesse uma grande história, para que eu tivesse um grande futuro. Alguma coisa que foi semeado no seu coração, alguma coisa que foi colocado de bom no seu coração, alguma coisa que foi deixado em favor do seu crescimento. Isso contribuiu certamente para o seu crescimento. A vida nos leva por caminhos que às vezes nós não entendemos. A vida nos leva por caminhos que às vezes nós não compreendemos. Nós compreendemos coisas boas e nos alegramos com coisas boas, mas às vezes nós passamos por aflições e por momentos que a gente não sabe por que estamos passando. Se nós tivemos boas sementes lá no passado, se nós tivemos bons princípios lá no passado, por que hoje nós passamos por momentos tão desesperadores, momentos tão difíceis que nos levam, às vezes, a padecer, a passar por necessidade, a passar por dificuldades? Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está escrevendo uma história na minha vida através do projeto dos meus antepassados. Deus está escrevendo uma história na minha vida através daquilo que Ele tem para o futuro dos meus filhos, para as famílias que estão sendo projetadas a partir de mim. Hoje eu falo da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó, como antepassados, aqueles que passaram, e eu sou o antepassado de alguém, eu sou o antepassado dos meus filhos. Eu sou a geração que está passando. Eu sou a geração que está passando, mas eu estou construindo algo para o futuro. A minha história construída em Deus, ela vai trazer bons frutos lá na frente. Porque eu tinha uma avó que orava por mim. Eu tive uma mãe que orava por mim, eu tive pessoas na família que oravam por mim, as minhas tias oravam por mim. Era envolvido, era alguém que estava traçando o futuro em Deus para a minha vida, abençoando, profetizando, declarando. E o meu futuro tem sido escrito a partir daqueles bons fluidos que as pessoas buscavam a Deus ou direcionavam uma palavra abençoadora para a minha vida. Talvez você não se lembre
de alguma coisa que foi lá do seu passado. Talvez você não se lembre de alguma coisa boa, mas certamente existiu alguma coisa boa. Nem que seja um Deus te abençoe. Você lembra que lá pelo menos na minha época era assim, você tinha o pai, tinha a mãe, você falava bença pai, bença mãe. Você lembra dessa época? Parece que foi ontem, né? E o pai respondia, Deus te abençoe, meu filho. Que significado forte e excelente tem esse gesto. A mãe falava, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe e te guarde, meu filho. Que força tem essas palavras, que profundidade tem essas palavras. Você talvez lembre dessa época, talvez você tenha vivido nessa época. Muitos de nós, ou a maioria de nós que estamos à frente de famílias, projetando famílias futuras, vivemos essa época, onde nós tivemos alguém que projetou uma palavra. Deus te abençoe, mesmo sem conhecimento, mesmo sem uma revelação, eles declaravam, Deus te abençoe. Mal ou bem, nós vivemos numa nação cristã, ainda que algumas práticas foram erradas, mas o conhecimento de Deus foi ampliado para todos, praticamente todos dentro da nossa nação conhecem o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todos nós. Nós temos profundidade dentro das nossas histórias, nós temos profundidade dentro daquilo que nós fazemos. Uma grande história, uma linda história, uma maravilhosa história nós temos relatada na Bíblia. Uma história de uma família das mais importantes, se não a mais importante. Eu posso afirmar que a mais importante história familiar da Bíblia foi a história do pai Abraão, o pai da fé. O pai da fé, onde nós temos essa história contada praticamente por toda a humanidade. Porque o pai da fé, o pai Abraão, ele é reconhecido no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, né? As três grandes religiões, as três grandes influências religiosas do mundo conhecem a história de Abraão e partiram de Abraão. Então, eu e você, nós fomos abençoados a partir da história dessa família. Eu queria, em apenas alguns versículos, algumas passagens, deixar com você o que nós podemos tirar dessa família, o que nós podemos aprender ou receber dessa família. Apenas um versículo, lá no capítulo 39 de Gênesis, versículo 21, e diz, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Ele concedeu graça aos olhos do carcereiro. Nós conhecemos a história de José. José era um irmão, era um filho que tinha um tio. Ele era filho de Jacó, tinha um tio Esaú. Ele tinha os seus irmãos, ele tinha uma família. Ele tinha uma história muito famosa, porque ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac. Ele era alguém muito importante, ele tinha um histórico familiar, ele tinha um projeto de vida, e hoje ele se encontrava como um escravo, um prisioneiro, e ele estava num momento delicado da sua vida. O Senhor era com ele. A palavra de Deus diz que o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Mas que vantagem é essa? A pessoa, quando está em julgamento, que foi presa, ela tem esperança de que haja uma defesa, que haja alguma coisa ao seu favor. Ela tem esperança de que haja um julgamento e que o juiz bata o martelo e que ela seja favorecida. Mas no caso de José, não tinha julgamento para José. José era escravo, preso, ponto final. Não tinha, vamos criar uma lei, vamos fazer isso, Não, mas mesmo assim, por tudo que José passou,
por toda dificuldade, por todo histórico ruim que José possa ter tido durante a sua caminhada, após ter saído da casa do seu pai, jogado para fora pelos seus irmãos, lançado no poço, vendido como escravo, aprisionado, ele tinha Deus ao seu favor. Por que ele tinha Deus ao seu favor? Porque a bondade e a misericórdia de Deus estavam a favor de José. Porque ele tinha gravado no seu coração a fidelidade ao Senhor. Porque ele tinha gravado no seu coração a fidelidade ao Senhor. Porque por mais difícil que ele tenha passado, por mais difícil que tenha sido o seu sofrimento, por mais dores que ele tenha sofrido, por mais choro que ele tenha derramado, ele sabia que Deus era Senhor. Ele reconhecia Deus como o Senhor da sua vida, o Deus que poderia livrá-lo a qualquer momento, a Deus que poderia fazer na sua vida. É difícil explicar uma situação dessa. É difícil, depois de anos e anos de sofrimento, ele estar na presença de Deus. Ele não tinha uma expectativa, ele não tinha um sonho, ele não tinha nada a seu favor, mas Deus o abençoava sobremodo. Deus estava abençoando a vida dele sobremodo. Ele era favorecido. Ele era favorecido. E esse comportamento de José, de se reverenciar a Deus, de clamar a Deus, de se colocar diante de Deus, foi ensinado através no início, através do seu bisavô, através do seu avô, através do seu pai, através dos relacionamentos que foram criados e desenvolvidos ao longo da sua caminhada. Que Deus possa te abençoar nesses dias, entendendo que Deus tem uma história para você, entendendo que Deus tem um propósito na sua vida, aquilo que foi plantado de semente no teu coração, que venha prosperar, aquilo que foi plantado de semente no teu coração, que venha crescer, germinar, que venha florescer, que Deus possa multiplicar a bondade no teu coração, que Deus possa mudar a sua maneira, o seu conceito de pensar, às vezes, em uma coisa que talvez esteja apontando negativamente. Você reconhecer que Deus pode todas as coisas é um ato que vai favorecer você em todas as coisas. Você reconhecer que há brilho, a certeza quando você coloca os teus olhos focados nas promessas do Senhor, quando você crê que Deus Todo-Poderoso, Ele é o suficiente para abençoar a tua casa. Ainda que você esteja passando por dores, por aflições, ainda que você esteja numa cama, num leito de hospital, ainda que você esteja passando por medos, mas você, em Deus, é capaz de vencer todo medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque a tua promessa, ela não foi dada por homem. Aquilo que Deus colocou de certeza no seu coração não foi uma certeza apontada por homem nenhum. Aquilo que Deus colocou como certeza no seu coração foi a certeza de que você pode mais em todas as coisas. Você pode, em Cristo, ser mais que vencedor. Amém? Que Deus possa te acrescentar ainda mais. José, ele vivia uma vida feliz, ainda que aprisionado, ainda que escravo, ainda que com sofrimento. Ele se alegrava no Senhor. Ele se alegrava em trazer revelações. Ele se alegrava em abençoar. Ele se alegrava. Ele tinha um histórico de vida, ele tinha um histórico da sua criação, da sua descendência. Da sua descendência, aquele tempo que ele passou, aquele tempo que ele esteve lá naquele cárcere, foi um tempo de preparação. No tempo que ele estava vivendo no deserto, no tempo que ele estava vivendo como escravo, foi um tempo de preparação, porque Deus estava escrevendo a sua história futura, porque Deus estava escrevendo na sua geração, porque Deus estava escrevendo dentro do seu coração, porque Deus tinha um propósito, um plano na vida de José. Num plano na vida de José para uma vida futura. José, ele foi lançado no cárcere. José, ele vai para a casa de Potifar. José, ele começa a ser reconhecido, mas o diabo, de novo, com armadilhas, lança ele de novo no cárcere. E José, depois de 2 anos ali, ele é reconhecido de novo. Ele chega à presença de Faraó. Ele
vem interpretar o sonho e ele é colocado como que por um milagre, depois de tudo que ele tenha passado, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, porque parecia que o sofrimento não teria fim, mas ele continuava crendo no Senhor, ele continuava depositando a sua vida no Senhor, ele tinha um histórico de vida. Existia promessa na vida de José, existia promessa na vida de José, e ele não deixou de crer nas promessas de Deus para a vida dele. Existia uma promessa na vida de José, o Deus do seu bisavô, o Deus do seu avô, o Deus do seu pai estava com ele. O Deus dos seus antepassados estava com ele. Você tem um Deus que está a seu favor, meu irmão, minha irmã. Você tem um Deus que trabalha a seu favor de dia e de noite, porque o Deus, guarda de Israel, ele não dormita. Ele não está descansando, ele está trabalhando a seu favor, ele está na expectativa da sua adoração, ele está na expectativa da sua fidelidade, ele está na expectativa de que você se dobre na presença dele, de que você renda o teu coração perante dele e declare para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo pode, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. José agora é reconhecido, é colocado no local de destaque. José é colocado no local de destaque. José agora é governador. Começa agora um tempo de fome, um tempo de escassez. E quando nós passamos para o capítulo 42, quando nós passamos para o capítulo 42, no versículo 5, 6 e 7, nós vamos ver a continuação da história, diz assim: assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era o governador da terra. Você lembra que José era escravo? Ele não tinha direito, ele não tinha possibilidade de liberdade, mas agora, em Deus, ele era livre. Agora, em Deus, ele não só era livre, ele era governador de todo o estado, abaixo do rei. Quem mandava era José. Ora, José era governador da terra. Era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele, com o rosto em terra. Vendo José e seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vendes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Versículo 8. José conheceu os seus irmãos. Lá atrás, no início, José é tirado do seio da sua família, da presença do seu pai. Os seus irmãos o humilham. Os seus irmãos o jogam num poço. Os seus irmãos o jogam num buraco. Os seus irmãos o jogam na miséria. Os seus irmãos o vendem como escravo. E agora seus irmãos estão perante ele. Seus irmãos estão perante ele. Imagina o flash que passa na cabeça de José. Imagina a carnalidade que sobe a cabeça de José. A tristeza, a lembrança daquele momento difícil, a lembrança daquele momento de angústia, a lembrança daquele momento de desespero, a lembrança daquele momento em que José não gostaria que tivesse existido, onde a sua família é destruída, o seu relacionamento com a família é destruída por causa da ambição dos seus irmãos, por causa do ciúme dos seus irmãos. E agora ele está diante dos seus irmãos e ele reconhece e passa um flash na cabeça dele. O que eu faço? Eu nego comida para eles? O que eu faço? Eu escorraço eles daqui? O que eu faço? Eu aprisiono eles? E o que eu vou fazer para com os meus irmãos? Os irmãos não sabiam até então que ele, o governador do Egito, era o irmão deles que fora vendido como escravo. Mas José está ali na presença dos seus irmãos, a ponto de infartar, a ponto de dar um grito, de ficar desesperado. Mas José está ali na presença dos seus irmãos. Mas existia uma história
que fazia diferença na vida de José. Existia algo diferente na vida de José, porque por toda a carnalidade, por todo momento difícil, por todo momento que ele sofria na carne, existia um histórico de Deus na vida de José. Existiam momentos na vida de José que ele foi reconhecido, que ele foi levantado por Deus, que foram feitas promessas na vida dele por Deus, e que simplesmente aquele momento não poderia apagar tudo aquilo que Deus tinha construído na vida de José. José traz à memória aquilo que dava esperança para ele. José, eu imagino que naquele momento ele lembra do seu tio Esaú. Seu tio Esaú que havia prometido matar o seu pai Jacó. E no momento de encontro dos dois, havia ali a possibilidade de Jacó ser morto pelo seu irmão Esaú. Nós temos essa história contada no capítulo 33, no versículo de 1 a 7, que diz assim: levantou-se Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás. No final do versículo diz assim: e Raquel e José por último. E Raquel e José por último. Imagina um cenário de batalha, onde José está ali com a sua família, com seus filhos, suas 2 esposas, e agora ele vai de encontro com seu irmão, com aqueles homens que iriam matar, e ele vê o seu pai Jacó, se aproximando. No versículo 4, onde diz assim: então Saúl correu-lhe ao encontro. Versículo 3. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes. Jacó se inclina diante do seu irmão 7 vezes, pedindo perdão, se arrependendo, dando para o seu filho um bom exemplo. Dando para o seu filho um bom exemplo, ensinando para o seu filho que bom é se arrepender, bom é se humilhar, bom é se entregar. Bom é reconhecer os seus valores. No versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-o ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Foi derramado ali perdão. Ele viu aquele exemplo de vida do seu pai se arrependendo e do seu tio. Era uma família de Deus. E do seu tio liberando perdão. Os 2 se abraçaram, os 2 choraram, os 2 liberaram perdão um para com o outro. Naquele momento, o que prevaleceu ali foi a vontade de Deus na vida de José. Porque ele também libera perdão para a vida dos seus irmãos. Porque ele tinha um bom exemplo na vida deles. E para nós finalizarmos essa mensagem, vale a pena também nós olharmos um grande testemunho que ele tinha na sua vida. Na sua vida tinha uma marca também de um grande homem de Deus chamado Abraão. O seu avô Isaac. O seu avô Isaac que foi obediente ao chamado do seu pai. E Abraão, quando coloca o seu filho Isaac, apresenta em sacrifício e está disposto a sacrificar o seu filho em obediência a Deus, porque ele coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, porque ele coloca em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele coloca em primeiro lugar as coisas de Deus, porque ele coloca em primeiro lugar Deus, porque ele coloca Deus como Senhor soberano de todas as coisas na sua vida. Ele crê nas promessas do Senhor, ele crê que o Senhor proverá para si o holocausto, ele crê que o Senhor proverá para si o sacrifício. Ele crê que o Senhor pode fazer, ele pode trazer vida de novo, o Senhor poderá trazer vida, ele crê que o Senhor ia ser a provisão para aquele momento, o Senhor traria provisão para aquele momento. Ele cria que no meio daquela angústia, daquele sofrimento, de estar levando seu filho para sacrifício, o Senhor seria fiel para com ele. Por causa desse exemplo, perpetuou até os dias de hoje. Por causa desse exemplo, Deus entregou o seu único filho por nós. Por causa do exemplo de Abraão, José teve uma grande decisão
de abençoar a sua casa, abençoar a sua família, socorrer todos aqueles que Ele amava. Que seja assim o seu exemplo de vida, a sua oração pelos seus filhos, a sua oração pela geração futura, pela geração que você está construindo, pela geração que você está construindo para a glória de Deus Pai. Que seja assim, para que o nome do Senhor, por toda a sua história, por toda a sua posteridade, seja na presença do Senhor, e que grandes coisas o Senhor possa fazer na tua casa, e que grandes coisas o Senhor possa fazer na tua família, e que se levante homens na sua descendência, que se levante homens e mulheres na sua descendência, que possam também glorificar o nome do Senhor. Que levante-se homens e mulheres através da sua descendência, através de seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos filhos dos seus filhos, que possam se levantar homens de valor na presença do Senhor, que venham glorificar o nome do Senhor. Lá atrás você fez uma promessa, lá atrás você apresentou seu filho nas mãos do Senhor, lá atrás você apresentou a vida dos seus filhos ao Senhor. Creia que o Senhor é suficiente para escrever a história da sua descendência. Que o Espírito Santo de Deus crave no seu coração, que o Espírito Santo de Deus crave no seu coração as decisões tomadas em prol da sua descendência. Que o Espírito Santo de Deus prove você e crave no seu coração a alegria de saber que você hoje é um salvo em Jesus Cristo. E se você não tem a sua vida em Cristo, se a tua vida não está pautada na direção de Cristo, faça essa decisão hoje. Porque em Cristo, a nossa casa, a minha família, eu e a minha família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos benditos no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.